Tá ok, professora. Tá bom, então, Lu. Pessoal, então vamos lá, boa noite. Então, nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas práticas do Microsoft Word. E hoje nós vamos trabalhar, então, com o sumário, né? E para que a gente consiga fazer o sumário do nosso texto, a gente precisa trabalhar com os estilos, né? Então, para isso, vocês vão ver, parece um pouquinho confuso, mas depois, conforme vocês vão trabalhando, vocês vão acostumando, tá? Então, vamos lá, o que eu fiz? Eu preparei um texto para vocês, então. Vamos imaginar que a professora Simoni passou para vocês um trabalho sobre as vitaminas, né? Ela quer saber sobre as vitaminas, o que são, onde a gente encontra, enfim. Então, o que eu fiz? Então, eu selecionei esse texto na internet, deu 7 páginas, tá? Que tá aqui do nosso texto. O nosso texto, ele é composto por texto mesmo, aí nós temos tabelas. Depois, aqui embaixo, nós temos algumas figuras, né? No caso, tem uma figura só. Mas, nas próximas aulas, que a gente vai trabalhar com a lista de figuras, vocês também estarão inserindo algumas figuras a mais desse mesmo texto, para a gente poder dar continuidade nele, tá? Pessoal, por que eu separei esse texto? Por que eu vou passar para vocês? Porque é assim. O Word, ele tem muitas coisas que são automatizadas, tá? E tem muitas pessoas que não conhecem a grandeza de coisas que a gente consegue fazer automaticamente no Word, tá? Só que para que a gente consiga fazer automaticamente, nós precisamos sinalizar para ele o que ele tem que fazer, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com os estilos. Então, o que é isso, Gi? Então, aqui eu tenho o meu texto, tá? Fiz a pesquisa lá no Google, copiei e colei e vou apresentar o meu texto para vocês primeiro. Então, o que eu tenho aqui de texto? Então, o que são as vitaminas e quais são as suas funções? Então, tenho aqui um textinho de 3 parágrafos. Depois, aí, aqui eu tenho classificação das vitaminas. Aí, as vitaminas, elas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, tem as vitaminas lipossolúveis, que eu vou falar um pouquinho, e tem a tabelinha dela. E as hidrossolúveis, tá? E tem um pouquinho de texto, mais a tabelinha dela. E aí, aqui embaixo, nós vamos ter as vitaminas e onde nós podemos encontrá-las. Então, que nem nós temos a vitamina A, a vitamina B1, C, a D e a E. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada vitamina, tá? Então, vamos entender o porquê disso. Então, quando a gente compra um livro, que vocês abrem lá, a primeira coisa que a gente vê, além, por exemplo, de um prefácio, a gente tem lá o sumário, né? Lá no sumário, eu consigo ver quais são os capítulos que eu tenho no meu livro e eu consigo ver quais são as páginas de cada capítulo. Acontece a mesma coisa no Word. Então, aqui nós temos um texto onde nós vamos fazer o sumário dele e fazer toda a formatação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam é que vocês vão colocar o cursor do mouse antes do O, né, de começar, e vão apertar um Enter, tá? E vão escrever aqui em cima, sumário. E vão deixar essa página reservada para o sumário. E vão apertando o Enter até jogar o texto para a segunda página, tá? Vocês vão fazer isso. Então, aqui o que são as vitaminas, ele vai ficar na página 2, tá, pessoal? Na página 1, vocês vão deixar apenas a palavra escrita sumário e deixar aqui em branco, que depois a gente vai estar utilizando, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente falar o que são vitaminas e qual a sua função, aqui nós estamos começando um capítulo, nós vamos começar a discorrer sobre um tema, tá? Então, pessoal, o que acontece? Aqui vai ser o título 1. Gi, tudo bem. Aonde eu coloco o título 1? Aonde eu coloco o título 2? O que é isso? O que não é? Tá? Então, vamos lá. Vou pegar a lupinha para a gente falar um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês olharem, aqui em cima, ainda na guia página inicial, então nós temos, né, área de transferência, temos a fonte, temos os parágrafos e do lado nós temos um menuzinho escrito estilos, tá? Garanto que muitos de vocês não sabem nem para que isso serve, certo? Mas nós vamos trabalhar com ele hoje. Se vocês clicarem aqui, olha, na setinha para baixo, ele vai mostrar para gente, deixa eu clicar aqui agora.
ele vai mostrar pra gente tudo o que ele tem, tá? Então, ele tem lá normal, aqui é um que eu criei, aí ele tem aula 1, aula 2, aula 1, oh meu Deus, título 1, título 2, título, subtítulo, enfim, tá? Ele tem vários estilos. O que é esse estilo? Eu preciso sinalizar para o Word o que são títulos para ele, para que a hora que ele vá gerar o meu sumário, ele consiga fazer a referência certinho, tá? Então, que nem aqui no meu caso. O que são vitaminas? Eu estou começando o meu texto, tá? Eu estou começando a falar o que são vitaminas. Então, eu começo de um capítulo, como se fosse um capítulo de um livro. Então, esse vai ser o meu título 1, tá? Quando a gente falar título 1, vocês sempre associem na cabeça de vocês capítulo, tá? Então, eu estou começando a falar sobre o tema. Então, a gente falou título 1. Qual é a formatação do título 1, pessoal? Todo título 1, né, todo capítulo, ele é formatado em Arial, Arial, tamanho 16, tá? Negrito, Arial, tamanho 16, negrito. E aí, pessoal, todas as letras são em maiúsculas. Então, lembra que para a gente usar maiúsculas e minúsculas, é aqui no azinho, azão, vocês vão colocar maiúsculas, tá? E o alinhamento desse texto, pessoal, ele é alinhado à esquerda. Gi, foi você que inventou isso da sua cabeça? Não, tá, pessoal? Eu sigo as regras da BNT. A única coisa que eu falei para outra turma, eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, pode acontecer de vocês terminarem o curso da ETEC e irem fazer uma faculdade. Pode ser que chega lá, ele vai falar, olha, o tamanho do título 1 vai ser Arial 14, ou vai ser Arial 12. Cada instituição, eles costumam utilizar de uma determinada forma, tá? Os tamanhos, eles padronizam, mas todos seguem a norma BNT. Só varia de instituição para instituição a questão do tamanho da letra e qual o tipo que ele pode escolher. Ele pode escolher fonte Arial ou ele pode escolher fonte Times New Roman, tá? No nosso caso na ETEC, a gente utiliza a fonte Arial. Então, por isso que eu coloquei fonte Arial, tá? Então, aí vai ser título 1, sempre vai ser Arial, tamanho 16, negrito, alinhado à esquerda, tá? Tá bom, Gi, formatei. E agora? Agora, pessoal, eu preciso sinalizar para o Word que esse título é título 1. Então, aqui nos estilos, vocês vão clicar em título 1, tá? Ó, você vai clicar no título 1, tá vendo? Título 1. Olha só, quando eu cliquei no título 1, vai acontecer isso com vocês na casa de vocês, tá? No meu caso, ele tá colocando a letra em Times New Roman, tamanho 24, negrito. Não é, tá errado. E agora, de formato de novo? Não, agora vocês vão formatar por aqui, pessoal, ó. Aonde vocês estão clicados no título 1, clica com o botão direito e vocês vão clicar em modificar, tá? Quando vocês clicam em modificar, então ele vai aparecer essa caixinha de diálogo, que é sobre o estilo. Então, ele tá falando lá, né, que é título 1, é o nome do meu título. Aí, ele tá falando estilo baseado em normal, beleza, é isso mesmo, título 1. Aí, aqui na formatação, aqui vocês vão ter que escolher Arial, tá? Tamanho 16, negrito. Automático é a cor, pessoal. O preto é o automático, tá? E aí vocês verifiquem se ele tá alinhado à esquerda. Beleza, tá certo? Ok, tá? Então tá certinho o que são vitaminas e qual a sua função. Beleza, agora ele não vai desconfigurar mais, tá? Se tivesse algum outro título 1, por exemplo, classificação das vitaminas é título 1. Se você clicar, olha lá, ele coloca igualzinho. Ele só não coloca as maiúsculas, tá? Mas não é título 1. Então, vamos colocar normal. Então, vamos lá. Beleza, Gi, comecei a falar sobre vitamina, tá? Quando a gente chegar em classificação das vitaminas, agora vamos pensar. Classificação das vitaminas, vocês acham que eu deveria criar um capítulo novo ou ele continua falando sobre as vitaminas? Então, ele pode estar dentro, né, do capítulo. Quando a gente lê um livro, normalmente o capítulo, ele não tem só metade de uma página. Todo mundo concorda comigo? Um capítulo, normalmente, ele tem aí 5, 6, 7 páginas ou mais, certo? Por quê? Começa-se falando
brevemente sobre o capítulo e depois a gente vai esmiuçando, né? Então, que nem no nosso caso, quando nós falarmos aqui sobre classificação das vitaminas, vocês acham que classificação das vitaminas é título 1, pode ser título 2 ou pode ser título 3? Assim, por cima, vocês acham que é título 1, título 2 ou título 3? Aí aqui eu vou mostrar para vocês também que eu tenho a formatação dos títulos, tá? É título 2, não é? Título 2. Aí eu vou perguntar para você por que você acha que é título 2. Aí você fala, agora eu não sei, professora, só chutei. Tá bom, já serve, tá? Verdade. É, só chutei, isso. Pessoal, olha, se vocês forem olhar pela formatação, mais ou menos vocês já vão conseguir entender. Quando a gente falar de título 1, a gente está falando de capítulo. Vou até colocar aqui entre parênteses. Capítulo, tá? É o começo do tema. Então, a fonte Arial é tamanho 16, é negrito, todas as letras em maiúsculo e o alinhamento é alinhado à esquerda. Quando eu falar de título 2, a fonte Arial, o tamanho dele é 14, então vocês podem ver que ele já vai ser menor, o tamanho, tá? É negrito, apenas as iniciais são em maiúsculo e o alinhamento é à esquerda no parágrafo. E no título 3 é a fonte Arial, tamanho 12, negrito, apenas as iniciais são em maiúsculo, como um U aqui, né? E alinhamento à esquerda. Então, vamos lá para vocês entenderem o que é título 1 e o que é título 2, tá? Oh, Jesus, não é esse, é esse. Então, quando a gente está falando sobre a classificação das vitaminas, eu ainda estou me referindo sobre o título 1. Ainda estou falando o que são as vitaminas e as classificações dela. Então, esse título, classificação das vitaminas, pertence ao título 1, tá? Então, por isso que ele é título 2. Então, vocês vão clicar aqui no estilo e vão clicar em título 2, ó, tá? Olha lá. Tá bom, Gi, cliquei. E agora, o que acontece? Tá vendo? Tá em azul, não tá formatado igual, porque se vocês forem ver, ó, tá lá, calibre light 13, tá? E tá na cor azul, tá? Então, nós vamos fazer a formatação disso. Então, vocês vão lá, onde tá escrito título 2, botão direito, modificar, tá? E aí, aqui, pessoal, no título 2, vocês vão colocar, então, aqui não mexe nada, aqui, nós vamos colocar Arial, tamanho 14, negrito, né? E a cor é o preto, certo? E ele tá alinhado à esquerda. Aí vocês vão colocar OK, tá? Então tá lá, classificação das vitaminas e aqui o que são vitaminas. Se nós tivermos aqui do nosso ladinho o painel de navegação, no meu caso ainda não tá aparecendo. Como que eu faço para aparecer no meu computador? Então eu venho aqui, ó, página inicial, inserir designer. Lá no ajuda, antes de ajuda eu tenho o exibir. Quando você clicar no exibir, você vai lá no mostrar e colocar painel de navegação, tá? Aí aqui ele mostra pra gente, olha, os títulos. Então eu tenho o que são vitaminas e quais as suas funções. E dentro desse título, eu tenho o subtítulo classificação das vitaminas, que é o que a gente vai falar aqui, ó. Classificação das vitaminas. Se a gente ler o nosso texto, tá escrito assim, ó. As vitaminas podem ser classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? Então, aqui embaixo nós temos as vitaminas lipossolúveis. Então, pelo meu texto, eu já estou dizendo que as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, elas pertencem, né, à continuação desse texto aqui, classificação das vitaminas, tá? Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que vitaminas lipossolúveis é título 3 ou título 2? Isso daqui pertence a isso aqui, tá dentro disso, tá? Então, olha aqui quando a gente faz a indentação. O título 2 tá dentro do título 1, tá? Então, a mesma coisa aqui, vitaminas lipossolúveis. Vocês acham que é título 2, né? Que é título 2 ou título 3? 3. 3, é isso mesmo, tá? É título 3 por quê, pessoal?
ela está dentro do título 2, tá? Aqui já estou falando, ó, classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, as vitaminas lipossolúveis, ela é título 3. Então, vocês vão selecionar aqui vitaminas lipossolúveis, vão lá em estilos, né? Então, na página inicial, em estilos, e vão escolher o título 3, tá? Mesma coisa, não tá formatado certo. Então, tá lá na tabelinha que eu passei para vocês, tá escrito aí, ó, título 3, a fonte Arial, o tamanho é 12, é negrito, apenas as iniciais são em maiúsculo e alinhado à esquerda. Então, vamos lá. Então, olha lá, se a gente for olhar, as vitaminas lipossolúveis, né? Ó, a fonte, calibre, não é isso, tá bom? 12, tá errado. Então, vamos lá. Vou arrumar aqui? Não, vocês vão arrumar aqui, pessoal, ó. Título 3. Então, botão direito, modificar, tá? Aí, aqui vocês vão colocar Arial, tamanho 12, negrito, colocar cor preta, tá? Que é o automático, ok, tá? Por que, Gi, que eu tô fazendo isso aqui e não aqui? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia automatizar, tá? Agora, por exemplo, aonde for título 2, ou título 3, ou título 1, é só eu selecionar e aplicar o estilo. Então, que nem, por exemplo, vitaminas lipossolúveis, tá? As vitaminas lipossolúveis pertencem à classificação das vitaminas. E as vitaminas hidrossolúveis? Eu não falei aqui na classificação que nós temos as hidrossolúveis e as lipossolúveis? Então, as vitaminas hidrossolúveis também são um título 3, tá? Então, vocês vão selecionar ela e vão vir aqui no estilo e clicar no título 3. Olha lá, ele já faz a formatação para mim. Então, só você conferir, ó. Arial 12, negrito, alinhado à esquerda. Então, já tá certo. Se você olhar no seu painel de navegação, olha lá. Então, o título 1 é o que são vitaminas. Dentro de o que são vitaminas, nós temos as classificações das vitaminas. E aí, nós temos as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, professora. Tudo. Tô falando rápido demais? Tudo bem. Não, tá dando para entender. Tá dando para entender? Não. É assim, pessoal, parece um pouco confuso, mas é assim, sempre. Título 1 sempre vai ser o começo da pesquisa, então o tema, tá? Título 1. Depois disso, o que eu venho esmiuçando, vem título 2, né? Porque pertence, né, àquele capítulo, e aí a gente só tem que prestar atenção, por exemplo, o que tá dentro de cada coisa, que nem aqui, ó, a hora que eu cheguei aqui, passei, aí eu vou chegar aqui, vitaminas e onde encontrá-las, tá? Como eu falei para outra turma, tem pessoas que colocaria vitaminas e onde encontrá-la como título 1, começando um capítulo novo, tá? Porém, pessoal, como a gente ainda tá falando sobre vitaminas, eu sugiro para vocês que vocês coloquem como título 2. Por quê? Porque pertence a esse mesmo tema, o que são vitaminas, tá? Pertence ao mesmo tema, não tem por que eu criar um tema novo ou um capítulo novo. É igual uma história de romance que você tá lendo, né? Então, cada capítulo é uma situação diferente. A gente costuma fazer assim, né? Então, nesse caso, vitamina, onde encontrá-la? Então, como elas ainda pertencem a esse tema, ou que são vitaminas, então, esse tema aqui, esse título, ele é título 2, tá? Vitaminas e onde encontrá-la, ele é título 2. Se vocês repararem, pessoal, olha lá, ele tá na mesma reta de classificação, tá vendo? Ó, vitaminas e classificação. Tá na mesma retinha, tá? Então, esse aqui é título 2, tá bom? Aí nós vamos continuar. Aí, se vocês lerem aqui, o textinho tá escrito assim, né? Confira agora a função de todos os tipos de vitaminas e descubra em quais alimentos é possível encontrá-las. Aí a gente tem na figura a vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina C e por aí vai. Aí nós temos os textinhos sobre os tipos de vitaminas. Então, nós temos vitamina A, vitamina B, vitamina B2 e por aí vai, tá? Então, pessoal, o que acontece? Aqui a outra turma ficou confusa e realmente é confuso, tá?
Mas, como nós estamos tratando de todas essas vitaminas que estão aqui nesse círculo dessa imagem, e elas pertencem, né, aqui a esse subtítulo, né, vitaminas e onde encontrá-las, então as vitaminas, elas vão ser título 3, tá? Então, todas as vitaminas que estão listadas aqui, elas serão título 3. Por que, Gi, que elas serão título 3? Porque elas pertencem, tá? A esse título maior, que é vitaminas e onde encontrá-las. Então, tá relacionado. Porque se eu deixar isso aqui como título 2 e vir aqui colocar isso como título 2, pessoal, ficou esse textinho, ficou um texto de 2 linhas para título 2. Não tem como. Você vai imprimir uma página inteira de um livro só com 2 linhas escritas? Não tem nexo, tá? Então, aí, no caso, como a gente está relacionando, né, as vitaminas e onde a gente pode encontrar cada uma, então, aí, aqui, todas as vitaminas que estão aqui, vitamina A, vitamina B, e por aí vai, elas serão título 3, tá? Por que título 3, Gi? Porque elas pertencem, tá? Elas são subtítulo do título 2, vitaminas e onde encontrá-las, e elas fazem parte desse capítulo, que são vitaminas e qual a sua função. Se vocês olharem aqui na lateral, pessoal, ó, tá vendo que tá criando uns espaços em branco? Se você clicar, se você for ver, ó, olha lá no estilo, tá aparecendo o título 3 aqui nesse espaço em branco, tá? A gente tem 2 maneiras de resolver, ó, tá vendo? Tá aparecendo o título 3 aqui porque eu dei um Enter, então ele pegou a mesma formatação, tá? Então, a gente pode puxar para cima de novo, né, ó, a vitamina B1 aqui, o texto, ou eu também posso, quando acontecer isso, coloco o cursor do mouse onde está o espaço em branco, e aí lá no estilo você coloca normal, tá? Você vai ver que ele some o espaço em branco. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque senão a hora que a gente for gerar o sumário vai dar problema, vai ficar espaço em branco, tá? Então lá, vitamina B1, vitamina B2, a vitamina B5 também faz parte do título do título 3, perdão. Ô, Gislaine. Título 3. Título 3, pronto. B6, título 3. B7, título 3. B9. Aí vocês podem falar assim para mim, eu posso criar, tipo, vitamina B, colocar o que é e depois criar, por exemplo, vitamina B6, B9, B não sei o que lá dentro? Pode. Aí, no caso, se eu criasse só um vitamina B e dentro eu colocasse as vitaminas que pertencem, B6, B9, B12, aí as vitaminas B9, B12, do jeito que estou te falando, elas ficariam como título 4, porque elas pertencem a uma categoria maior, tá? Então, vitamina B12, título 3, vitamina C, título 3, vitamina D, título 3, vitamina E, título 3, vitamina K, título 3. Acabou. Aí as referências, depois a gente vai mexer com elas. Tudo bem, pessoal, com relação às vitaminas aqui? Deu para entender? Fala mais ou menos. Mais ou menos, né? Oi? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Fala, mais ou menos. Mais ou menos. O que acontece? É normal, tá? Vocês ficarem um pouco confusos com relação aos estilos no começo. A única coisa que eu preciso que vocês entendam é que, assim, a gente tem que pensar. Isso pertence a esse capítulo? Pertence. Então, é título 2, tá? Aí, a gente tem que ver. Quando a gente, no nosso caso, né? O escrito, a gente tem que analisar. Essa parte que está escrita, ela pertence àquele título 2? Se pertencer, é título 3, tá? Então, um vai ligado ao outro. É um pouquinho, por exemplo, é igual quando a gente pensa no corpo humano, tá? Pensa no corpo humano por inteiro. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o corpo humano. Aí eu falo para vocês assim, olha, eu preciso
que vocês façam, eu quero fazer uma pesquisa com vocês, que vocês especifiquem principalmente a parte da cabeça da pessoa, tá? Então, beleza, Gi, vamos falar sobre a cabeça. Então, a cabeça. Então, vamos começar a falar. Então, o órgão, cabeça, é isso, 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 isso. Aí, eu quero que vocês especifiquem para mim cada parte que tem na cabeça. Então, a gente tem os olhos, a gente tem o nariz, a gente tem a boca. Cada parte dessa da cabeça pertence à cabeça. Então, no caso, nós teríamos o título 2. Então, o principal é a nossa cabeça, título 1. O título 2 seria os olhos, o nariz, a boca, tá? Aí, por exemplo, você quer falar sobre os dentes. Os dentes pertencem a qual parte do órgão da cabeça? Não é a boca? Sim, né? Por enquanto, sim, né? Pode ser que venha a mudar no futuro. Então, os dentes pertencem à boca. Então, aí, no caso, quando a gente for falar de dente, a gente estaria falando sobre o título 3. Por quê? Dente pertence à boca, que é título 2. Então, a gente fala edentação aí, né? Então, a gente tem uma coisa dentro da outra. Então, é por isso que confunde a cabecinha de vocês um pouco, tá? Mas vamos continuar nas vitaminas aqui. Então, continuando. Tá bom, Gi, terminei de formatar as vitaminas. E agora? Agora, pessoal, o que acontece? Antes de mais nada, mostramos para o Word tudo que é título 1, o que é título 2, o que é título 3, tá? Beleza. Agora, nós temos que formatar, antes de fazer o sumário, nós temos que formatar o nosso texto, tá? Então, o nosso texto, qual a formatação dele? Ó, o texto é fonte Arial, tamanho 12, todas as letras em minúsculo, o alinhamento é justificado, o espaçamento de 1,5 entre linhas e recuo não vai, né? Recuo especial de 1,25 nas primeiras linhas de cada parágrafo. Era o que nós estávamos fazendo nas outras aulas. Então, vamos lá. Então, vou selecionar, né, esses primeiros parágrafos aqui, selecionei. Aí, vamos lá. Então, Arial, tamanho 12, né? Aí, ele é justificado, então, parágrafo justificado. Aí, no parágrafo, ainda a gente tem que mexer no recuo e no espaçamento das linhas. Então, vamos lá. No recuo especial, primeira linha, de 1,25. Espaçamento entre linhas vai ser de 1,5, tá? E aqui, pessoal, se no de vocês tiver antes e depois, se repara, tem que estar zerado, tá? Não pode ter 8 igual tá no meu. Vocês coloquem 0, tá bom? Se tiver alguma coisa aqui. Então, primeira linha 1,25, espaçamento de 1,5, ok, tá? Então, o meu texto tá formatado. Olha lá, que bonitinho. Aí, pessoal, nós tínhamos duas opções. Uma delas é fazer isso daqui que eu fiz agora, para o restante de todo o texto, que nós temos aí 7, 8 páginas, ou eu posso automatizar isso. Como que eu automatizo? Então, vocês vão selecionar um parágrafo onde está formatado certinho, tá? Aí, vocês vão vir aqui ainda no estilos, e vocês vão clicar na setinha que indica para baixo, igual nós temos no parágrafo, tá? Então, nessa setinha. O que vai acontecer, pessoal? Abrir essa caixa de configuração de estilos. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui nesse A com o sinal de mais em verde. Nós vamos criar um novo estilo. Tá escrito aí, novo estilo. Vou clicar, tá? Então, ele aparece para mim. Onde tá azul, ele tá me sugerindo que eu troque o nome. E, realmente, vocês vão ter que trocar o nome para que vocês consigam associar. Então, coloca aí, por exemplo, texto formatado, tá? Para vocês saberem que é o que vocês estão com o texto formatado, que vocês acabaram de criar. Aí, pessoal, que tá o segredo? Ó, vocês vão verificar. Por isso que eu falei, primeiro formata um parágrafo só, aí você seleciona aquele parágrafo que tá certo. Por quê? Quando você seleciona ele, o Word automaticamente entende que ele tem que copiar toda a formatação daquele parágrafo. Então, tá aí, ó, formatação Arial, tamanho 12, tá? Automático, que é a cor preta. Aí, ele tá lá, ó, alinhamento justificado. Se vocês forem olhar embaixo do texto que tá escrito aí, ó, primeira linha de 1,25, ó, recuo, tá? Arial 12, recuo, primeira linha de 1,25 centímetros,
justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, né? Espaço antes e depois 0, tá? Então, tá certinho a formatação, porque eu fiz e ele copiou a formatação idêntica. Aí vocês vão colocar OK, tá? Aí aqui pode fechar no xizinho. Se vocês olharem aqui no estilo, pessoal, apareceu aí, ó, texto formatado, se você passar o mouse em cima. Agora, pessoal, é só vocês selecionar onde vocês querem aplicar, ó. Seleciona e vai lá e aplica texto formatado. Olha lá, ele arrumou para mim, tá? As vitaminas desse parágrafo. Então, seleciona, vai lá em cima no estilos e clica texto formatado, ó. Desceu, ele faz a formatação idêntica, tá? Então, é muito mais rápido. Você pode selecionar tudo de uma vez. Vai lá, texto formatado. Então, ele faz a formatação pra gente, tá? Muito mais rápido. Deu para entender essa questão, pessoal, de criar, então, um estilo? Então, Gi, recapitulando, como que a gente cria estilo? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer para criar um estilo, tem que formatar um parágrafo primeiro, do jeito que você quer que fique a formatação, tá? Por que eu estou pedindo para vocês formatar primeiro? Por conta que no parágrafo a gente tem que fazer a configuração de primeira linha 1,25, espaçamento de 1,5, tá? Porque senão depois lá a gente não consegue formatar, a hora que abre a caixa de diálogo. Então, formatamos, tá certinho. É essa formatação que é a certa. Então, seleciona ela. Selecionei, Gi, agora. Aí é só você ir nos estilos, aqui na setinha para baixo, né, que tem a caixinha de diálogo escondida. Vai aparecer essa caixinha para vocês escrito estilos. Vocês vão clicar no A+, que é o maisinho em verde. Aí vocês vão dar o nome para essa formatação que vocês vão fazer e vão verificar se está tudo certo. Arial 12, justificado, aí vocês vão verificar aqui embaixo se está certo, tá? No meu caso, agora está mostrando, mostrar na galeria de estilos com base em texto formatado. Ele está pegando o meu formato, tá? Então, por isso que ele não está mostrando aquela configuração. Mas aqui ele tem que mostrar que está com recuo de 1,25 nas primeiras linhas, espaçamento de 1,5 entre linhas, Arial 12, tá tudo certinho, você vem e coloca OK. E a partir daí, pessoal, é só selecionar o texto e aplicar, tá? Então, seleciona, tipo vitamina A, selecionei e fui em texto formatado. Mesma coisa, vitamina B, texto formatado. Vitamina B2, clico em estilo texto formatado. Vitamina B5, estilos texto formatado. A B6, a B7 também seleciono, estilo texto formatado. A B9, aí eu escolho estilo texto formatado. A B12, estilos texto formatado. A C, né? Estilos, texto formatado. Clicar aqui na C. Na D, a mesma coisa, seleciono o texto. Aí, estilos, textos formatado. A E. Estilo, texto formatado. E, por último, a K. Estilo, textos formatados. Então, pronto, meu documento tá pronto, tá? A formatação. Agora, o que eu faço, Gi? Agora, vamos pro sumário. Já tô acabando, tá, pessoal? Lista de figura eu vou deixar para as próximas aulas. Agora vamos no sumário. Todo mundo tá aqui comigo? Ô, Luiz Carlos, você tá fazendo separado ou você tá fazendo junto? Você tá fazendo comigo? Pensei em fazer junto, mas já tô me perdida já. Já tá? Onde você tá, Ju, que você perdeu? Formatação. De criar o texto? De criar a formatação do texto? Sim. Tá. Você já formatou o parágrafo certinho ou ainda não? Ó, então vamos lá. A formatação do texto, tá? Então, vou fazer de novo com vocês. Então, vamos lá. A formatação do texto é Arial, tamanho 12, tá? Ó, Arial, tamanho 12.
Aí, aqui no parágrafo, nós vamos colocar justificado, tá? Justificado. E aí, aqui nós vamos clicar na caixinha de diálogo do parágrafo que fica escondido, que é a configuração de parágrafo. Aí, vai abrir. Aí, aqui, no recuo, vocês vão colocar especial, primeira linha de 1,25. E no espaçamento, vocês vão colocar espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Aqui no antes e depois, vocês vão deixar zerado. Não vai ter espaço, nem antes nem depois. Então, vai ficar assim, né, ó. Então, recuo, especial, primeira linha de 1,25, espaçamento entre linhas de 1,5. Opa! De 1,5, tá? E ok. Então, aqui ficou a formatação certinha do meu texto, tá? Quando eu tenho a formatação certa, seleciona aqui esse primeiro parágrafo e aí você vai criar um estilo. Para você criar o estilo, então, você vai lá, né? Do lado do parágrafo, você tem o menuzinho estilos. Aí, você vem aqui, né, na setinha escondida desses estilos, para abrir a caixinha de diálogo. Então, você clica, ele abre essa caixa, tá? Essa caixa de diálogo de configuração dos estilos. Aí, você vai vir aqui no A, que é o A mais, né? Cliquei ali, que é para criar um novo estilo. Aqui você vai dar o nome do estilo que você quiser, que nem eu coloquei lá, texto formatado. A gente coloca texto TCC, enfim, tá? Você coloca o nome que você quiser aqui. E aí, aqui você só confere se tá certo. Então, é Arial 12, automático, que é a cor preta, tá certo. Aí, aqui tá justificado. E aí, você vai conferir aqui embaixo, tá certo, ó. Primeira linha de 1,25, tá ok. Espaçamento entre linhas de 1,5 também tá ok, é isso mesmo. Aí é só você colocar ok, tá? Depois disso, você vai ver que surge aqui nos estilos, surge o nome que você acabou de criar. No meu caso, é texto formatado. Então, aí, é só você selecionar a parte do texto que está sem formatação e clicar, né? Aplicar o estilo que a gente fala. Você vai clicar no nome do seu texto que você criou. Então, texto formatado, ele vai fazer a configuração idêntica ao primeiro parágrafo que você fez manualmente. Tá? Foi, Ju? Eu só falei muito rápido, você não entendeu. Foi? Só não Certeza? sei se dá certo. Depois você vai me mandar, eu vou ver se tá certo. Agora, pessoal, vamos para o sumário propriamente dito, né? Então, vamos lá. Beleza, de tá tudo certo o meu texto, agora é o sumário. Então, vamos lá, pessoal, o sumário, tá? Então, ele é um título também, tá? Ele também é um título 1, porém, eu não posso utilizar esse daqui, tá? Por que, Gi, que eu não posso utilizar? Porque quando eu crio um sumário, pessoal, tudo onde tiver marcado como título para o Word, ele vai jogar dentro do sumário. E no caso, não pode aparecer o título sumário dentro do coisa. Quer ver? Eu vou fazer para vocês verem o que acontece. Vamos lá. Então, eu vou selecionar sumário. Vocês não vão fazer isso, tá? E você vai marcar ele como título 1, por exemplo. E ele é maiúsculo aqui, ó. Tá? Aí, agora eu vou criar o sumário mesmo. Como que eu crio o sumário? Eu só escrevi o texto aqui, tá? Escrito o título, sumário. Vou colocar aqui normal. Pronto. Aí, como que eu crio? Como que eu gero automático? Então, vocês vão vir aqui, ó. Referências, tá? Ó, então, tem página inicial, inserir, design, layout e referências. Lá nas referências, já logo o primeiro é o sumário, tá? Sumário. Vocês vão vir aqui, não vai clicar direto, tá? Vem na setinha para baixo. Então, ele traz para a gente 3 tipos de sumário automático. Eu sempre costumo utilizar o 2, tá, pessoal? Sumário automático 2. Clicou. Quando vocês clicam, olha lá, automaticamente ele criou o sumário para a gente, ó. Show. Tá vendo, ó? Sumário. O que são... Só que aí, olha lá, ele trouxe onde está escrito sumário, né? Como isso aqui é título 1, ele trouxe dentro do sumário, então tá errado, tá?
o sumário, o índice, né, que a gente costuma falar, ele tem que começar a aparecer a partir da introdução e, no nosso caso aqui, a partir, né, do conteúdo do nosso tema, que no caso do capítulo 1, que é o que são vitaminas e qual a sua função. Então, aqui tá errado, ó, tá? Onde tá aparecendo o sumário. Por quê? Porque eu marquei isso aqui como título 1, tá? Aqui tá como título 1. Então, isso aqui não vai ser título 1. Então, você vai fazer a formatação dele separado. Então, você vai deixar ele como normal, tá? Igual tava. Aí, você vai lá, Arial, tamanho 16, negrito. E aí, no caso, pessoal, apenas o sumário, o título do sumário fica no centro, tá? Gi, mas tá aparecendo sumário e sumário. E agora? Apaga aqui esse azul, que ele não vai ficar mais aparecendo. E aí, aqui onde está escrito sumário, não tem como a gente apagar, tá, pessoal? Ó, você vai vir aqui, vai tentar deletar, vai dar erro no seu sumário. O que que nós temos que fazer, então? Você vai clicar aqui dentro do sumário que está aparecendo para vocês. Você vem em atualizar sumário. Quando você clica em atualizar sumário, te dá duas opções. Atualizar apenas o número de páginas ou o índice inteiro. No nosso caso, vai ser o índice inteiro, tá? Atualizar índice inteiro, ok. Aí pronto, ó, ele sumiu com a palavra sumário daqui, tá? Não aparece mais nada, ele começa a partir do que são vitaminas, que está na página 2. Então, quer verificar, ó, por exemplo, a vitamina B12 está na página 8. Se vocês passarem o cursor do mouse, aparece uma mãozinha. Aí você segura o Ctrl e clica. Ó lá, vitamina B12 está na página 8. Ó a página 8 aqui, ó. Deu para entender? Então, vamos fazer o sumário de novo. Então, para excluir sumário, clica nele, vem aqui na setinha do lado, remover sumário. Pronto. Então, vou digitar aí sumário. Bem certinho, assim. Sumário, tá? Então, lembra que vocês não podem marcar ele como título 1. Então, seleciona. Então, vai ser Arial 16 negrito. E aí, vocês vão colocar ele no centro. Tá? Beleza. E agora? Agora eu vou gerar o sumário. Para gerar o sumário, vocês vão vir em referências. Sumário. Vamos escolher o do meio, né? Que é o sumário automático 2. E pronto. Prontinho. Oi. Eu não sei pôr acento, a letra com acento. Está pelo celular? Poderia explicar? Claro. Eu tô. Tá. Está pelo celular. Deixa eu ver se eu pego o meu celular para ver quais são... Peraí. Vou pegar o meu celular para ver quais são as teclas. Aguenta aí. Antes de eu falar besteira. Então, vamos lá. Para colocar acento pelo celular. Deixa eu abrir o aplicativo do Word. 10-0. Vocês não ligam não, porque no celular eu sou péssima, hein? Word. Tô abrindo. Ô, Gi, pode ser pelo Note mesmo, é porque eu tô assistindo a aula pelo celular. Ah, mas tá, aí, para me poder fazer isso aí, eu vou fazer pelo Note da minha filha. Ah, é que eu não sei pelo notebook também. Ah, entendi. Tá. Então, para colocar acentuação, tá? Como que você vai fazer? Deixa eu pegar, peraí. Teclado. Pegar um teclado virtual. Tá vendo o teclado aqui? Tá aparecendo para vocês ou não? Sim, professora. Parece, né? Então, para colocar acentuação, né? Então, eu vou digitar o S, o SU, o M. Agora, vamos lá. Tem que colocar o A com acento. Então, no meu caso, tá tudo em maiúsculo, tá? Então, no caso, você deixa o Caps Lock ligado para aparecer tudo em maiúsculo, tá? Ó. Todas as letras que você digitar vai aparecer em maiúsculo.
caps look, ó. Então, começa pelo ESC, sempre do seu lado esquerdo, tá? Então, você tem o ESC, você tem o Tab, que é o que dá aquele espacinho de 1,25 também. Aí, você tem o Caps, que é o Caps Look, tá? Aí, o Shift e o FN. Então, no caso, o Caps, deixa as letras já tudo em maiúsculo. Beleza, então, vamos lá. Sumário. Agora, eu tenho que fazer o A e colocar acento nele. Então, antes de eu colocar o A, eu tenho que colocar o acento primeiro, tá? Então, como que faz para a gente colocar a acentuação? Então, se você procurar, ó, o acento, ele tá aqui do lado do P, tá vendo, ó? Na letra, aqui no teclado, ele tá do lado do P, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você clica primeiro no acento, cliquei, não apareceu nada, porque o Word ou o documento onde você está redigindo, ou até mesmo digitando no WhatsApp, ele está esperando, tá? Um acento, ele não vem sozinho. Ele está esperando qual que vai ser a letra. Aí, no caso, você vai apertar o A, tá? Então, ele vai colocar o acento. Então, de novo. Então, primeiro, qualquer acentuação, você vai ter que ver, que nem, por exemplo, aqui, né, ó. Você quer colocar, vamos pensar que você escrever assim, ó. Solicitar. Aí você ia escrever solicitação, tá? Você quer colocar o tio. Então, primeiro você acha o acento do tio, clica no acento. Depois que você selecionou o acento, você clica na letra que vem embaixo dele. No caso é o A, solicitação, tá? E digita o O. Agora, por exemplo, você precisa de um acento que nem esse aqui, ó. Tá vendo que é o acento circunflexo? Tá em cima do tio. Tá vendo aqui, ó, do lado do C cedilha e o acento? Aí, por exemplo, avô. Por que ele não foi? Ah, tá, já sei. Avó não vai, né? Shift. Avô. Por que ele não tá indo? Esse não funciona? Aí, foi. Não acentua maiúsculo? Pera aí. Shift O. Que chato. Ó, para colocar o acento, que significa a segunda posição, né? Então, que nem quando é o acento circunflexo ou aspas que você quer colocar. Então, você vem, clica no Shift, tá? Clicou no Shift, clica no acento que você quer que tá para cima. Shift, acento para cima. E aí, no caso, você aperta o O, tá? E agora ele não foi, ele tá malvado comigo. Avô. Jesus. Por que não foi? Ele em minúsculo ele vai. Por que em maiúsculo ele não vai? Tá bugado o meu documento, tá? Mas deu para você entender? Então, sempre assim, ó. Se você quer um acento, tá? Que tá embaixo, você vai ver que é assim, ó. Todas as teclas você vai reparar que nem de acentos ou de algum caractere especial, ela tem um que fica embaixo e outro que fica em cima, tá? Ó, em cima, embaixo, tá? Então, os que estão representados para baixo, que nem o ponto e vírgula, o ponto, a vírgula, o tio, tá? O acento aqui, no caso, que eu acabei de utilizar. Então, a única coisa que tem que fazer, clica onde tá a teclinha, que tá esse acento, clicou, tá? E aí você digita a letra que vai ficar debaixo dele. Aí, não foi? É brincadeira. Aí foi. Tira isso. Foi. Porque eu tava com o caps look ligado, tá? Então, a mesma coisa quando for o tio, essas coisas. Agora, quando for um que tá em cima, né? Tá na parte de cima. Então, o que você vai ter que fazer? O shift. E aí, você vai escolher o acento. Então, escolho o acento e digito a letra que fica de baixo. Que brincadeira. Agora foi. Tudo bem? Depois Tudo, professora, obrigada. Depois você testa e me fala? Sim. Tá bom, então. Qualquer coisa você me manda mensagem, tá? Tá ok. Pessoal, então, sumário, né? Então, ele vai ser
negrito, Arial, tamanho 16, centralizado. É o único, tá? E aí, no caso aqui, para eu inserir o sumário, então, deixa eu remover esse de novo. Para eu inserir ele, eu venho lá, então, em referências, vou no sumário, vou escolher aqui o 2, né, sumário automático 2, e ele cria automático para mim, pessoal, o sumário, tá? A única coisa que eu tenho que fazer é que ele criou também, tá escrito sumário também. Então, vocês apagam, tá? Não tem problema, é só apagar, fica certinho, certo? Tudo bem até aqui no sumário? Tudo, professora. Então, tá bom. Só para finalizar a nossa aula, pessoal, aí vocês vão inserir número de páginas, né? Que aparece aqui em cima ou aqui embaixo, né? Quando a gente está lendo um livro, tem número de páginas. Como que a gente faz isso, então? Então, vocês vão vir aqui no inserir, tá? Inserir. Aí, vocês vêm aqui no cantinho, ó, tem escrito cabeçalho e rodapé, tá? Ó, então, vem imagens que estão em ilustrações, conteúdos, suplementos, eu venho vindo, tá? Cabeçalho e rodapé, vocês vão escolher a opção número de páginas. Então, clica aí em número de páginas, ele vai perguntar pra gente no início, no fim da página. Pessoal, por padrão das normas da BNT que a gente segue, né, as normas de trabalho científicos, então, por padrão é no início da página. Aí, no caso, vai ser a formatação 3 aqui, tá? Ó, que aqui é o alinhado à esquerda, no centro e alinhado à direita. Então, as páginas, elas são alinhadas à direita, tá? Então, é a terceira aqui, ó. Número sem formatação é o 3. Clicou, olha lá, ele apareceu o número pra gente, tá? 1, 2, 3, tá? Gi, como que eu saio? Vocês vão ver que tem aqui, ó, tem um xizinho para fechar o cabeçalho a rodapé, ou se não, é só vocês apertarem a tecla ESC do teclado, tá? Que a gente sai fora do número de páginas. Tudo bem, pessoal? Caso o seu texto dê uma baixadinha, puxa ele para cima de novo, tá? O meu tava para baixo. Então, de novo, vou refazer. Fazendo Ctrl Z. Mais um. Ah, é como o texto estava para baixo. Espera aí. Aqui, pronto. Então, colocar número de páginas de novo. Inserir. Aí, aqui no cabeçalho e rodapé, número de páginas, início da página. Nós vamos escolher número sem formatação 3 aqui, ó, tá? Que significa alinhado à direita, pessoal. Então, esquerda, centro, direita, tá? Número sem formatação 3, ele aparece aqui pra gente, tá? Só clicar no fechar, cabeçalho e rodapé. E a nossa aula de hoje era só isso. Nossa, assim, só isso, pessoal. Aqui, ele abaixou o meu texto, ó. Subir. Pronto. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação? Deixa eu parar a gravação. Combinou.